Olá, sim, estou com muito sono, porque ontem foi o live do An Ember in the Ashes no YouTube da Tita, Love, Peace and Right, e deitámos-nos tarde e eu estou exausta. Hoje vou fazer a Mid-Year Book Freakout Tag, portanto o Freakout do meio do ano, e eu sei que há questões às quais eu não tenho resposta e há algumas em que eu pensei, quero responder isto, e era sempre a mesma coisa e eu tentei mais ou menos não o fazer. A primeira pergunta é: Best book you've read so far? O melhor livro que eu li este ano foi sem dúvida O Stranger Dreamer, da Laini Taylor. Foi um livro que eu adorei e eu dei 5 estrelas. E quem me conhece sabe que eu não dou 5 estrelas ao livro 1 de nada, porque acho que é para a fasquia demasiado alta, mas neste caso o livro foi tão bom que eu estava só a apreciá-lo e nem sequer especulei durante o livro. Foi mesmo muito bom. A minha menção honrosa aqui também é o Nowhere Girls, da Amy Reed, e só que ela vai mais à frente. Segundo, Best Sequel You've Read So Far. Há quem diga que isto não é uma sequela, mas Assassin's Blade. Eu sei, é uma prequela, mas para mim, o que me aconselharam, e agora que já vou no sexto, quinto, para aí, eu concordo que este livro, lido para aí Throne of Glass, Crown of Midnight, Assassin's Blade, Heir of Fire, Queen of Shadows, para mim fazem imenso sentido. Eu adorei este livro. Para mim foi... Acho que às vezes, quando já estamos um bocadinho dentro do mundo, há certas coisas que têm de ser justificadas e não faz sentido na história. Ter umas novelazinhas, ter uma prequela, o que seja, às vezes ajuda. Eu acho que foi uma excelente decisão da parte da Sarah J Maas e eu adorei este livro. É dos meus preferidos. New release you haven't read yet but want to. É assim, eu estou um bocado fora das novidades, portanto, houve um livro que saiu e eu pensei, e se não fosse do tamanho que é, sem dúvida que eu queria ler, que é o Priory of the Orange Tree, e cada vez mais eu estou a ter vontade de o ler, mas cada vez que eu olho para uma fotografia ou para um vídeo em que esse livro aparece, tipo, não dá para mim. Eu sei que há em audiobook, se houver no script, talvez eu experimente. Vamos ver. Esperemos para ver. Depois temos o Most Anticipated Release for Second Half of the Year e eu tenho alguns Anticipated do ano que vem. Aliás, tenho. Vai sair o Queen of Fire and Darkness e eu decidi este ano que vou efetivamente continuar a ler os livros da Cassandra Clare. Mais à frente já vão perceber o quão atrasada eu estou, portanto, ficamos por aí. Biggest Disappointment foi sem dúvida o An Ember in the Ashes. Eu estava à espera de tanto mais daquele livro e a premissa era tão boa e eu fiquei tão triste, mas tão triste. Eu não gostei mesmo nada do livro. Se tiverem dúvidas, ontem fizemos o live no canal da Tita. Aquilo foram para aí 2 horas. Houve quem gostasse, houve quem não gostasse, portanto houve discussão e tal. Não vou dizer mais nada. Biggest surprise. Pois bem, eu tinha esperança de gostar quando eu fui abordada pelo Planeta e a Planeta disse-me ia enviar este livro. Se eu gostasse, falava para falar dele, se eu não gostasse, tudo bem. E eu pensei, eu quero muito gostar deste livro porque é um YA de uma escritora portuguesa, mas ao mesmo tempo estava com algum receio e quando o li eu adorei, eu dei 5 estrelas e portanto foi uma enorme surpresa porque eu pensei, ok, espero que seja bom, espero gostar, mas não estava à espera de gostar tanto quanto gostei e portanto foi uma enorme surpresa, uma boa surpresa. Favorite New Author. Não é bem um Favorite New Author, mas
Louise Pentland, mais uma vez, não estava muito bem à espera do que veio e quero muito, muito, muito continuar a ler. Isto vai ser uma coleção, salvo erro, ou uma trilogia, ou uma duologia, ou qualquer coisa desse género, porque eu sei que vai haver pelo menos um segundo livro. E a Louise Pentland, mais uma das escritoras que me surpreendeu e muito pela positiva este ano, está sem dúvida no meu top. Ficou sem dúvida marcada pela forma como escreve e como diz as coisas. Eu gostei mesmo, mesmo muito. Newest Fictional Crush é o Riz. Há uns anos, na altura em que saiu o Acotar, eu li o primeiro livro e este ano eu li a coleção toda. Li, salvo erro, Acotar em janeiro, Acomaf em fevereiro, Acoar em março e Acofas em abril. E o Riz é um personagem que é o meu novo fictional crush e inclusive é tanto eu no trabalho com uma colega minha, como nos grupos com quem eu estou e onde eu falo, acabamos por comparar os outros personagens ao Riz. Ele é o nosso novo ponto de comparação. Newest favorite character. Ora bem, neste livro temos o Mateu e o Rufus e tanto um como o outro são duas personagens que me ficaram muito, muito queridinhas no coração. Eu adorei mesmo, são do livro Debotet e do Adam Silveira, que o Adam Silveira tem um jeito muito, muito especial para me partir o coração. Book That Made You Cry. Olá Adam Silveira, bem-vindo de volta! History Is All You Left Me foi... Eu chorei. Bastante. Book That Made You Happy. Como eu disse, este livro ia aparecer outra vez. Este livro não me deixou feliz porque a história é feliz, nem nada disso. Este livro deixa-me feliz porque fala o The Nowhere Girls, já agora, caso não consigam ler. Deixa-me muito, muito feliz pelas coisas que trata, pelas coisas que fala, porque acho que são importantes ser faladas e fiquei muito contente de as ver tão expostas da maneira que foi. Acho que é muito, muito importante e espero muito sinceramente que seja traduzido para português porque vale mesmo a pena. Favorite book to movie adaptation you saw this year? Eu não vi nenhum, salvo erro, After saiu este ano, mas eu não fui ver, eu não sou fã do primeiro livro, tenho Stars também para ler, com esperança de que seja melhor, vamos ver, mas não, eu não vi nenhuma adaptação este ano. Favorite review you've written this year? Eu não as escrevo normalmente, mas ainda assim eu semi que escrevi. Eu tenho os meus spoiler cards por onde eu me oriento nos vídeos e onde eu ponho os meus pensamentos em dia e também serve para eu me orientar noutros aspectos, mas ontem à noite foi uma opinião que eu gostei muito de escrever porque sinto que consegui fazer uma coisa que eu já queria fazer há algum tempo quando tento transmitir certas informações e normalmente sou um bocado taralhoca, mas nesta eu acho que consegui fazer o que eu queria, consegui falar de todos os pontos que eu queria, tanto na minha versão sem spoilers como na minha versão com spoilers, que lá está, é só tópicos que o assunto fala, não são spoilers per se, mas pronto, há quem ache isso spoilers e o que é que se há de fazer, cada um com a sua. Most beautiful book you bought so far this year? Eu este ano estou a comprar livros de uma maneira muito particular. A maioria dos livros que eu compro são livros que eu já li em audiobook ou em e-book, à exceção de alguns. Este é uma dessas exceções. O Príncipe Mecânico é a minha capa preferida desta trilogia. O Anjo Mecânico está tipo aqui em cima na prateleira. E sim, isto é o quão atrasada eu estou na coleção. Eu comprei o Príncipe Mecânico e comprei, como é que se chama o terceiro? What? Isto não tem... Ah, tem. Não. Eu comprei o livro 2 e o livro 3 da trilogia The Infernal Devices, que em português é As Origens, e são as minhas duas capas preferidas desta trilogia. Eu ainda só li The Mortal Instruments, que em português é Os Caçadores de Sombras,
e estou ainda nesta trilogia. Eu sei, estou muito atrasada. O Sérgio do Portuguese Boys Books está-me sempre a insistir comigo para eu ler, mas a verdade é que as capas são... Eu adoro estas capas. Eu sei que há pessoas que não gostam destas capas, mas eu gosto mesmo muito destas capas e tipo... Yeah! E são... Eu paro. E o terceiro só não está aqui em casa porque tecnicamente eu tive que pedir à Mariana do Banal Girl para me comprar enquanto ela estava na feira, porque eu estava doente em casa, não podia sair de casa e queria muito o livro. Pensei, não vou arranjar mais barato do que na feira. Pedi-lhe e ela comprou, mas ainda não me devolveu, ainda não me trouxe. Por fim, what books do you need to read by the end of the year? Eu tinha dito, e quero fazer aqui uma chega primeiro, no meu último vídeo eu disse que o meu objetivo de leitura para este mês era acabar o Queen of Shadows. Eu já acabei o Queen of Shadows e estou a ler o Empire of Storms, portanto próprios para isso. Depois, que mais eu tenho que acabar este ano? Depois do Empire of Shadows, obviamente, que está um bocado longe de mim. Tower of Dawn é para acabar este ano. Kingdom of Ash também é para acabar este ano e tipo... Eu espero acabar estes dois o mais tardar e o Empire of Storms, que eu vou para aí na página 50. Portanto, estes 3 livros espero acabá-los até agosto. Grandes objetivos, eu sei, mas é assim que tem de ser. Depois, a Dark Shade of Magic, de V. Schwab, que eu vou começar a ler em setembro. Outubro eu quero ler A Gathering of Shadows. Em novembro eu quero ler A Conjuring of Light, tudo da V. Schwab. A Dark Shade of Magic eu já li o audiobook o ano passado, não há 2 anos, para aí, não sei, eu adorei o primeiro livro. O motivo pelo qual eu não o continuei a ler na altura em e-book foi porque eu sabia que queria a versão física. Eu adorei completamente este livro. Aliás, o meu e-book está cheio de marcações e eu podia simplesmente passá-las para aqui, mas eu gostei mesmo muito da história e quero estar com a memória bem viva, portanto, depois de A Dark Shade of Magic, eu sabia que precisava de ter logo A Gathering of Shadows e A Conjuring of Light comigo para os poder ler todos de seguida. É mais ou menos essa a lógica. E acho que por hoje é tudo. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau!